Fala, boiados! Mais um vídeo se iniciando hoje no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre risco e retorno e a importância da diversificação. Mas antes disso, chama a vinheta! Que vinheta! Então, meus amigos, o vídeo de hoje ele é muito pesado, denso, mas ele é muito importante. E o de primeiro ponto, eu preciso falar para vocês que quanto maior o risco, maior o retorno. Se você está pensando em ganhar mais, tem que se arriscar mais. Mas antes disso, vou passar aqui para o meu amigo Cauê. Cauê, dê o seu show. Certo, então vamos falar de riscos, né? Tem vários tipos de riscos, mas basicamente vamos falar de dois, o sistemático e o não sistemático, beleza? Então bota o gráfico na tela aí pra gente começar falando do sistemático. Então, como a gente pode observar no gráfico, lá embaixo, o risco sistemático, aquela linha ali, ela é comum a todos e constante, pois todo mundo está sujeito a esse risco. Por exemplo, na crise do coronavírus que aconteceu agora, todo mundo sofreu. Independente dos países que a gente esteja falando, todos os países do mundo na pandemia sofreram. Mas enfim, passando tudo isso, com o desenvolvimento de tudo isso, o que é mais arriscado? Investir no Brasil ou nos Estados Unidos? É claro que é mais arriscado investir no Brasil, pois nos Estados Unidos a moeda é muito mais forte, a política é menos conturbada, a economia é muito mais estável que aqui. Percebo que o risco sistemático ainda existe. Os Estados Unidos ele sofreu muito com a crise de 2008, por exemplo, mas comparado ao Brasil, o risco continua sendo melhor. Então deu para entender, galera, que o risco sistemático está todo mundo sujeito, está todo mundo correndo esse risco. Pois bem, Cleiton, fala pra gente aí do risco não sistemático. Cunhados, o próprio nome já diz, o risco não sistemático não está ligado ao sistema como um todo, ele está ligado a setores da economia. Um exemplo bem claro disso é o que acontece com o preço do petróleo. Quando o preço do petróleo sobe, as empresas que vendem petróleo, tipo Petrobras, PetroRio, disparam. Quando o petróleo cai, todas essas empresas também caem juntas. Mas isso não afeta banco, não afeta a rede de farmácia, não afeta varejo. É um risco inerente ao setor de petróleo. Tanto é que no começo do ano, quando a Rússia e a Arábia Saudita travaram uma briga ali por causa do preço e o preço do barril despencou, as exportações dessas empresas despencaram juntas. É por isso que ele é chamado de não sistemático. Não é o sistema inteiro que está envolvido. São apenas algumas empresas, alguns setores. A grande diferença, boiados, é que esse risco ele pode ser diminuído. Como é que a gente faz isso? Diversificando a carteira. Põe o gráfico na tela. Olha só, aqui na vertical a gente tem o risco da carteira. E na horizontal a gente tem o número de ativos na carteira. Percebam que quanto mais ativos a gente tem, menor é o risco. Mas também essa curva vai suavizando. Isso significa que chega um ponto em que colocar mais ativos não diminui mais o risco. A maioria do pessoal que estuda sobre isso, economistas que fazem trabalhos científicos, eles dizem que entre 15 e 20 ativos é o suficiente para diminuir esse risco não sistemático. Então quer dizer que é só comprar ali 15 empresas, 20 empresas e está tudo certo, não tem mais risco não sistemático. Na verdade não é bem assim, Tyler. Fala pra gente aí, como é que funciona isso? E o que é que eu vou falar que eu não sei? Bom, meus amigos, é muito simples. É só você diversificar sua carteira. O que é diversificar sua carteira? Não adianta, por exemplo, tu encher tua carteira de banco. Tu compra o Bradesco, Santander, Banco do Brasil. De repente vem uma canetada do Banco Central e todos os ativos caem de uma vez só. Isso não é diversificar. E assim, na hora de montar a sua carteira, você tem que comprar de setores diferentes, né? Não botar apenas num setor só. E daí setores que não tenham relação com o outro, setores que não vão cair quando o outro setor cair junto. Então tu quer dizer que eu invisto em uma empresa de um setor e acabou. Não seja tão extremista assim. Nós recomendamos cerca de 10, 15% e ainda isso daí já está muito concentrado. O grande segredo é você encontrar empresas boas, em bons setores e que elas não estejam relacionadas umas com as outras. Um exemplo que a gente já falou aqui é você investir, por exemplo, em banco e em petróleo, né? Empresas que ganham com petróleo. E aí você vai estar diversificando, colocando esses dois grupos que não têm relação um com o outro. Aí entra um boiado estudioso que com calma vai montando a sua carteira. Né, Cleiton? Que é o teu exemplo. Na verdade não foi nada assim. Na verdade não foi assim comigo.
eu quando comecei a aportar, eu achava que eu já tinha que ter a carteira certinha, então eu fui escolhendo as empresas meio sem saber o que era o que de fato, e quando eu comecei a carteira, eu já comecei com várias empresas. E aí eu percebi depois que eu tinha comprado empresas muito ruins e precisei vender. Aí como eu ainda estava no começo, eu realizei alguns prejuízos. A empresa que eu comprei estava valendo já menos do que eu tinha comprado e bateu um desesperozinho, eu fui lá e vendi, então eu realizei um prejuízo. E aí, o que a experiência mostra pra gente? Que no começo, mais vale tu ter ali 2, 3 empresas e aí ter 50, 30% do teu capital em cada empresa. É concentrado? É, mas tu ainda está no começo, daí é o capital baixo. Quando tu continuar aportando mês a mês, isso vai diluindo e tu vai acrescentando. Então tu ganha tempo para estudar. Normalmente a gente aporta uma vez por mês, que é quando cai o salário. Então tu tem um mês para estudar a empresa que tu vai aportar naquele mês. Então tu vai muito mais seguro, construindo uma carteira pouco a pouco. Nos próximos vídeos a gente vai falar especificamente de como estruturar uma carteira, fica ligado? Então, aproveitando que a bola já está comigo, eu vou continuar falando para vocês aqui da relação que existe entre risco e retorno. Essa parte é uma parte bem chatinha, mas é bem importante a gente saber. Se vocês quiserem dar uma pesquisada depois, é a teoria do portfólio moderno, que quem desenvolveu foi o Harry Markowitz. A teoria do Markowitz, pessoal, ela tem um pressuposto, que o investidor ele quer o menor risco possível e quer o maior retorno possível. Ou seja, se tu tem o investimento A e o B, e os dois vão render a mesma coisa, mas o A é mais arriscado, com certeza tu vai escolher o B. Existe ainda um outro pressuposto, que é o seguinte: quem quer mais retorno, obrigatoriamente tem que correr mais risco. Vou mostrar para vocês o estudo que o Markowitz fez e o gráfico que ele gerou, mostrando como é que se comporta o risco e retorno quando caminham juntos. Tyron, mostra pra gente aí. Então, pessoal, esse gráfico que vocês estão vendo aí é uma curva que é chamada de curva da fronteira eficiente. O que o Markowitz provou com o estudo dele? Que as carteiras mais eficientes são as que estão em cima dessa linha. Só que olha só, essa curva vem lá de baixo na pontilhada e segue depois na linha contínua. Olha só o exemplo do portfólio 1 e do portfólio 2. São dois portfólios que têm o mesmo risco na carteira, que é ali o risco de 10%, mas o portfólio 2 tem retorno ali perto de 8,5% e o portfólio 1 tem retorno de 6%. Tu, como buiado, o que tu ia fazer? Tu ia escolher o 1 ou o 2? 2. É óbvio, com certeza tu ia escolher o 2. Por quê? Porque ele tem o mesmo risco, só que o retorno é maior. Então, pra gente, essa curva de Markowitz ela começa a valer a partir da linha cheia. Então, nessa linha cheia, o que acontece? Se tu quiser ganhar mais, tu precisa arriscar mais. Isso é muito importante, porque às vezes a gente quer ter um retorno de 10%, mas a gente quer botar nosso dinheiro na poupança. Então, boiado, olha aí. Não adianta tu querer ganhar muito dinheiro sem correr muito risco. Por exemplo, às vezes a gente quer ter um retorno de 10, 15% ao ano, mas quer botar nosso dinheiro na poupança. Isso é incompatível. Quanto antes tu entender isso, mais rápido tu vai alinhar a tua estratégia com a tua carteira e os teus retornos vão vir mais rapidamente. Os teus objetivos vão ser atingidos mais rapidamente. Claro que quando a gente fala rapidamente aqui, a gente não está falando de meses, a gente está falando de anos. Isso é tão importante porque lá na frente tu não vai ter expectativas quebradas. Por quê? Tu vai saber desde o começo o que a tua carteira pode te dar. E sabendo disso, o risco de tu desistir no meio do caminho, ele é menor, beleza? E a gente não quer que você desista, a gente quer que você tenha uma carteira que seja compatível com seus objetivos e que você continue com essa carteira ao longo do tempo. Então, boiado, traça teu objetivo, vê qual é a carteira que mais se adequa para ti, se tu precisa de rendimentos grandes ou não, e aí segue firme na tua estratégia que os teus objetivos vão ser alcançados, valeu? Então, pra gente finalizar esse vídeo aqui, galera, eu vou passar a bola pro Cauê para ele falar pra gente como é que é no Brasil essa questão de risco-retorno. Quais são os ativos disponíveis, quais são os menos arriscados, quais são os mais arriscados, etc. Cauê, vai lá. Bom, galera, o que esse vídeo tem de denso, né? Ele tem de importante. Então traz aí um gráfico pra gente. Beleza, rapaziada, bora falar aí de Brasil, né? Então bora mostrar como é a curva de risco-retorno aqui. De forma básica, óbvio que existem outras possibilidades, mas não dá tempo de explorar tudo, então vamos direto ao ponto. Então nessa curva, sempre vai ter um investimento que paga uma taxa livre de risco, que é o Tesouro Direto. Ah, mas o CDB de banco paga a mesma coisa que o Tesouro Direto. Sim, mas o risco dele é maior. Então não tem sentido tu correr um risco maior para o mesmo retorno. Então por isso a gente escolhe o Tesouro Direto. Depois tem a renda fixa, que para valer a pena, ela tem que pagar mais que o Tesouro.
porque o risco é maior, por causa do calote. E assim sucessivamente. Um tem que pagar mais que o outro. Por exemplo, os fundos de multimercados, que aí não é só renda fixa, tem um pouquinho de renda variável, a gente faz essa mistura. Tem que pagar mais que a renda fixa. Quanto mais risco eu estou correndo, mais retorno eu desejo e espero ter. E negócios próprios, mais que a renda variável. Porque abrir um negócio próprio é muito arriscado, né? Então, não faz tanto sentido assim eu me matar de trabalhar em um negócio próprio que paga o mesmo que uma renda variável. Claro que na questão do negócio próprio envolve muito mais coisa, né? Às vezes a gente quer fazer um negócio próprio para impactar pessoas, para mudar ali, empoderar, né, uma sociedade, empoderar certo lugar. Até isso que a gente está fazendo aqui com o Embuiado, né? Buscando retorno, a gente está buscando atingir vocês, né? Atingir o norte, mudar. Então, aqui a gente está falando de risco e retorno. Por isso que a gente falou que é menos arriscada a renda variável que o negócio próprio, mas que envolve muito mais coisas, beleza? Bom, meus amigos, finalizando o vídeo, falamos hoje de risco e retorno. Os dois andam juntos. Se você quer ganhar mais, tem que se arriscar mais. Porém, se você se arriscar menos, o dinheiro está mais seguro. Ficou com dúvida? Deixa um comentário aí embaixo que nós vamos responder vocês. Aproveite, já se inscreve no canal e ative o sininho. E a gente encerra o vídeo de hoje. Valeu! Valeu!